Olá, alunos do primeiro ano, essa é a terceira aula do terceiro bimestre e a aula de hoje, a gente vai falar sobre a questão humana em relação ao instinto. Então, o título dessa aula, eu vou trabalhar, obviamente, do conteúdo, a simbologia da vida humana, porém o título da aula vai ser uma das habilidades que eu vou trabalhar com vocês, que é basicamente esta habilidade, distinguir o instinto da cultura. As outras duas habilidades são o caráter social e cultural construído. Basicamente, vamos trabalhar primeiro essa habilidade, para que fique bem claro. Coloque isso na sua cabeça. O nosso caráter, todos os caráteres das culturas, elas são construídas socialmente. Isso é o que diz a ciência da sociologia. E se você observar, é até claro. Quando você percebe que costumes de hoje não eram os costumes de ontem, que a sociedade ela vai mudando socialmente, que algumas regras vão mudando. Então esse é o primeiro ponto. Essa habilidade, corta, deixa de lado, você já aprendeu. Que é caráter social e culturalmente construído. A gente constrói o caráter, a gente constrói a sociedade com base em regras. A terceira habilidade, então já vou aqui no caso fechar essa habilidade, o caráter social e culturalmente construído. Você já sabe disso. O caráter ele é construído socialmente, ele é construído historicamente, ele é construído através da cultura. A outra que eu já vou cortar, porque depois eu só vou ficar em uma habilidade, é papel da cultura e do instinto na vida dos homens. Qual é o papel da cultura na vida dos homens? Quando falo homens, toda a humanidade, óbvio. É tudo. Nós temos um sonho, nós queremos uma profissão, porque nos baseamos na cultura, nos costumes, nos hábitos. Então essa também é uma terceira habilidade que você tem que colocar na sua cabecinha. Papel da cultura e do instinto na vida dos homens. É importantíssimo, é tudo. Ele basicamente cerceia, orienta toda a vida do indivíduo. Então já foi duas habilidades. E eu vou querer isso na atividade, hein, gente? Se você não pegou ainda, estamos com 2 minutos e meio de aula, pega o caderninho, pega o seu lápis, caneta, sei lá, e anota. Terceira aula do terceiro bimestre. Eu vou tentar ser rápido aqui para não ter uma aula muito longa, gente. Vamos lá. A gente vai trabalhar a questão simbólica da vida humana que está no conteúdo, O que a simbologia quer dizer, E pensar a humanidade na diferença, que são os nossos dois conteúdos de hoje, que é símbolos da vida humana e a humanidade na diferença. E as 3 habilidades que a gente está trabalhando é o caráter social e culturalmente construído, o papel da cultura e do instinto na vida dos homens, e vamos distinguir o instinto da cultura. Eu vou começar aí. A minha pergunta é, teve um dia que eu expliquei para vocês que o ser humano ele tem instinto como o animal tem. Só que em nós, os instintos eles vão sumindo. Eles vão desaparecendo. Porque surgem regras sociais que inibem o nosso instinto. Exemplo, como a gente é ser vivo também, na biologia, vocês já sabem disso, como qualquer outro ser vivo, nós somos um tipo de animal, um animal mais racional ou racional, cultural, e isso nos diferencia, mas nós temos instintos. Então anota aí, que a aula é baseada nesses 3 instintos. Quais instintos o ser humano tem? Pensa um pouquinho, já pensou muito, instinto materno, Você acha que a mulher, ela precisa, a mãe, ela precisa da cultura para dizer para ela que ela tem que amar o filho dela? Não necessariamente, não é? A gente pode até pensar que uma mulher que nunca estudou, que viveu lá no meio do mato, isolada, ela engravida de alguma forma e ela vai conseguir criar esse filho sozinha, sem a ajuda da cultura, sem ter uma linguagem? A gente pode até pensar que sim, porque ali ela vai comportar como uma selvagem, como um animal, e um animal, somos animais também, mas um animal selvagem, e ela vai cuidar do filho dela. Mas será que em nós, o que prevalece? A cultura, o que a cultura nos diz para fazer, ou em nós prevalece o instinto? Eu vou provar para vocês que em nós prevalece o instinto. Primeiro é o instinto materno que eu vou falar. Depois eu vou falar do instinto filial, que é o sentimento que o filho tem pelos pais. E, por último, o instinto de sobrevivência. Vamos lá. Primeiro instinto materno.
Para quebrar o instinto materno, eu vou dar um exemplo de uma tribo que você pode procurar, já devo ter citado na aula, talvez até na aula presencial, que é a tribo Tapirapé. Tapirapé é uma tribo que fica ali no Mato Grosso. Procure mais informações, é muito interessante. Segundo a crença, uma mãe ela pode cuidar do primeiro, do segundo e do terceiro filho que nascem, né, que vêm do corpo dela, né, que são gestadas do corpo dela. E segundo a cultura da tribo, ela é obrigada a matar, né, o seu filho, o seu quarto filho em diante. Dizem que basicamente, né, as mulheres elas no momento que estoura a placenta, elas vão até um rio e nesse rio elas soltam a criança, né, elas fazem o parto sozinhas, nenhum outro índio, nenhuma outra pessoa da tribo pode ver, tocar, porque isso é basicamente uma característica da cultura, que ela tem que fazer o parto sozinha, certo? Ninguém pode olhar ou tocar. Ela tem a criança, ela puxa a criança pelo cordão umbilical ali no rio, limpa a criança e rompe o cordão umbilical com os dentes. Se for a primeira, a segunda ou a terceira criança desta mulher, ela pode voltar do rio com a criança. Se for da quarta em diante, né, basicamente, esta mãe, ela pode, ela deve, né, sacrificar a criança, ou deixar o rio levar, ou esganar a criança com o cordão umbilical, alguma forma, mas ela não pode voltar com a criança. Por quê? Porque existe uma cultura, uma regra, uma lei dentro da tribo, que todos respeitam, em que a mãe, ela tem que, basicamente, criar no máximo 3 filhos, não há espaço para todos, né? E nessa tribo não há nenhum método anticoncepcional. Então, uma mulher, ela pode em vida chegar a matar mais do que 3 ou 4 crianças, dependendo da mulher, dependendo do indivíduo. E isso é uma cultura. Você é de outra cultura. Você vai falar, nossa, que nojo, que estranho. Não é nojo ou estranho. A gente tem que ter um olhar sociológico. A gente tem que entender que aquela cultura se desenvolve assim. Eu não estou dizendo que eu aprovo ou desaprovo. Não é essa a questão. A questão é que eu estudo isso e eu tenho que analisar isso de uma forma antropológica, de uma forma sociológica. É a cultura deles. É os costumes deles. São os costumes deles. Entende? E aí, o que a gente tem claro e bem interessante? A mulher, ela deixa de lado o instinto materno. Cadê o instinto materno dessa mãe, que é muito comum na nossa sociedade? Ela é obrigada a passar por cima desse instinto materno, deixar ele de lado, e até algumas mães nem sentem o peso de sacrificar a criança, porque já sabe desde pequena que é assim, que é uma regra, que é uma lei. E isso talvez chegue, né, em alguns momentos, a não criar nenhum sentimento materno da mãe para com o filho. Tão forte que é a cultura. Então aí você tem o primeiro exemplo de que, né, e tem vários outros exemplos pelo mundo se você procurar, de que o instinto materno, ele pode ser simplesmente substituído pela cultura. Olha só. Ah, mas eles são assim, assim, assado. Eles são uma cultura humana, indígena, que vive no centro da América do Sul, ali no caso território brasileiro, que eles não se compreendem como brasileiros, porque você tem que pensar que o Brasil é uma nação criada por Portugal, por brancos, por europeus, e eles não se sentem pertencentes a esse Brasil. A cultura deles é aquela tribo, aquele local, aquele território, né? Uma reserva indígena, basicamente. Então aí você tem a primeira prova de que em alguma cultura humana, em muitas culturas humanas, o instinto materno não está sobre a cultura. A cultura está sobre o instinto materno. Vamos para o segundo exemplo. Agora eu vou quebrar o instinto filial. Sabe qual é o instinto filial? O instinto filial, ele é o instinto que o filho tem pelo pai, que o filho tem pela mãe. O sentimento que você guarda por eles, porque eles cuidaram de você e você vai criando um instinto filial, né? Você ama seus pais, você daria vida pelos seus pais, etc. Mas a gente sabe que o instinto filial ele pode ser quebrado. A gente já teve casos de filhos que vieram, por exemplo, né, o caso, né, da Richthofen, que ficou conhecido para o país inteiro, da filha que mandou matar os pais. Cadê o instinto filial dessa pessoa? O que leva uma pessoa a mandar matar os pais ou a assassinar os pais? Aí você está passando novamente por cima do instinto filial que nós temos,
né, que criamos, e às vezes a gente até cria um instinto filial ou materno pela própria cultura. Às vezes nem é tão natural assim. Mas cuidar do filhote, da prole, é instintivo, né? Pode ser comparado com o instinto. Mas ao mesmo tempo o instinto ele pode ser substituído pela cultura. A cultura do dinheiro, da ganância, nesse caso, né, de sociedades ocidentais. Eu vou dar o exemplo dos esquimós. Não é mais uma prática tão comum entre os esquimós, mas já foi uma prática muito comum. Os esquimós, né, que vivem ali, né, nas partes geladas, né, do Canadá, da Groenlândia, pelo dado que eu vi, eles são mais ou menos entre 80 ou 150 mil no mundo. Né, uma população pequena, e até normal que seja pequena, porque vivem em regiões muito isoladas da Terra e de difícil acesso e também de difícil sobrevivência, mas vivem nessas regiões geladas. Os esquimós, quando o pai alcançava uma determinada idade, né, não sei quantificar exatamente, mas entre 60 e 70 anos, né, um palpite, os pais eles sentem a sua obrigação social daquela sociedade esquimó de não ser um fardo para a família. Então ele mesmo, né, basicamente, entende o dia em que, quando ele completa 60 e poucos anos, ele basicamente é colocado numa espécie de cama, assim, num trenó, né? E ali ele é amarrado. E ele entende que aquele trenó vai descer, tanto numa água, como por exemplo, numa pista escorregadia de gelo, em que ele vai morrer, em que ele vai, né, cumprir a obrigação dele. E isso é cultural, é religioso. Os esquimós entendem dessa forma. E não dá para você falar que é uma cultura, que eles estão errados. É a cultura deles, como a nossa cultura é bem diferente também. Nessa cultura, eles praticamente, né, eles entregam os pais na terceira idade para serem mortos. E os pais entendem isso, todos entendem isso. E todos entendem que quando chegam numa determinada idade, eles não podem ser fardo, né, para os familiares. E ele cumpre a obrigação dele. Cadê o instinto filial, que é o filho, né, basicamente, né, mais forte, etc. Ele, basicamente, esse filho, ele leva o pai para ser morto. Eles acreditam na cultura que o espírito do pai na juventude, né, basicamente vai incorporar a tribo. Ali também nas proximidades você tem casos de povos ali próximos aos esquimós, em que os pais são devorados pelos ursos, eles são levados para uma determinada região. Essa é até uma informação que estava na apostila de sociologia dos últimos anos, bem interessante, em que os pais eles eram devorados pelos ursos quando o próprio filho estava observando, olhando, algo do tipo, né? E é cultural. Cadê o instinto de sobrevivência desse senhor de idade? Cadê o instinto de sobrevivência? É substituído pela cultura. A cultura manda fazer assim, faz assim. A religião manda fazer assim, vamos fazer assim. Então nós, seres humanos, temos a característica cultural muito mais forte do que a instintiva. Os animais têm uma cultura instintiva mais forte. Nós temos uma cultura, nós temos, né, um comportamento muito mais cultural do que instintivo. Somos seres culturais. Lemos, escrevemos, né, compomos, ou seja, artes, toda a questão cultural que vem sendo desenvolvida na literatura, né? Nós guardamos conhecimento, né? Engenharia, astrofísica, física, química. Perceba, as matérias que você estuda são basicamente o quê? Todos os conteúdos que a humanidade conseguiu descobrir ou desenvolver durante, né, a sua história, né? Então eu já quebrei o instinto materno, eu já quebrei o instinto filial e agora eu vou quebrar o instinto de sobrevivência. Você, com toda certeza, tem o instinto filial. Se eu jogar essa caneta na sua direção, você basicamente pode ter este movimento que é, né, um movimento de sobrevivência. Esse movimento de sobrevivência que nós temos, que é esse susto que a gente tem de colocar os braços na frente do rosto para nos proteger, pode ser considerado algo instintivo, né? Ninguém vai ficar lá vendo uma pedra sendo jogada no rosto e ficar assim parado e tal, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema, né? Um problema específico, congênito, algo do tipo, uma enfermidade, não sei. Mas, normalmente, um ser vivo e também o ser humano tem o instinto de sobrevivência, né?
Esse instinto de sobrevivência ele sempre pode ser, né, ativado no momento de desespero, no momento de perigo extremo, né? E nós temos o instinto de sobrevivência, mas em nós, mais uma vez, prevalece a cultura. Exemplo, os pilotos suicidas japoneses intitulados, chamados de kamikazes. Kamikaze significa piloto suicida em japonês. Os kamikazes, para quem não sabe, na Segunda Guerra Mundial, quando acabava a munição, né, dos seus aviões, né, tipo caças, né? Imagine um avião do tamanho de um caça, mais ou menos. Acabavam os mísseis, eles vinham com a nave diretamente até as outras belonaves americanas durante o conflito, usando o próprio corpo, então, a própria nave, então, como munição. Ou seja, kamikaze, ele era suicida, ele se matava. E basicamente muitos que não tinham mais coragem de seguir um treinamento kamikaze no Japão ou dar a vida pelo Japão, fugiram do Japão e vieram para o Brasil, por exemplo, né? Tanto que brasileiros descendentes de japoneses são, assim, em muitos momentos, tratados com desdém, com falta de respeito no Japão, porque eles consideram que se você se desenvolveu, nasceu, sua família está no Brasil, você foi um covarde que não quis morrer pelo seu país. Olha só que interessante, ele deixa de lado a sobrevivência, esse piloto kamikaze, e ele morre pela bandeira japonesa, pelo país Japão. Então esse é um exemplo de que nós trocamos a nossa sobrevivência por uma bandeira, por uma cultura. E aí eu quebro a terceira habilidade. Anotem nesse vídeo, importante para o resumo da aula. Os dois conteúdos que eu falei, que são conteúdos, que seria símbolos da vida humana, e aí vocês viram a simbologia da morte na terceira idade entre os esquimós, a morte numa guerra no Japão, e uma tribo brasileira, Mato Grosso do Sul, aqui, nosso território, Mato Grosso não, Mato Grosso, perdão, em que, né, você tem um instinto materno sendo quebrado. Então, os dois conteúdos, é importante estar aí no seu resumo, símbolos da vida humana e a humanidade na diferença. Vocês viram aí a diferença, né, de culturas nos exemplos que eu dei. E as 3 habilidades importantes que você deve ter aí no seu caderno. Primeira, mais importante, não falei nessa sequência, coloque distinguir o instinto da cultura. Com sucesso, eu distingui para vocês o instinto da cultura. Nós temos instintos, nós humanos? Sim, todo ser vivo tem instintos, mas em nós não prevalece o instinto, prevalece a cultura. A cultura manda. Exemplo, no Japão se morre pelo país, como também tem, né, os radicais islâmicos que se matam por Alá, pela cultura, né? Dizem, né, que isso tem um propósito, tem um porquê matar as outras pessoas. Seria a guerra santa, né, para eles, né, entre o Islã e o mundo cristão. Então, a primeira habilidade importante para vocês pensarem é caráter social e culturalmente construído da humanidade. Eu já mudei aqui a sequência, mas tudo bem, que eu já falei no começo do vídeo. Então, o nosso caráter ele é socialmente construído, que fique bem claro. A segunda habilidade importante é papel da cultura e do instinto na vida dos homens. Vocês já entenderam. O instinto ele vai sendo substituído. Último exemplo de como um instinto em nós vai sendo substituído. Exemplo, nós choramos. E na infância, quando a gente nasce, a gente chora para defender o corpo. Você sente uma dor. Fome é uma dor. Você precisa comer. Como é que a criança pede o alimento? Ela chora. Então chorar é basicamente uma estrutura normal, comum do nosso corpo. É uma substância que sai pelos olhos para você se defender de certa forma. E repare como o choro ele é confortante e nos ajuda. E esse instinto que é o choro, ele vai sendo substituído socialmente, né? Meninos, por exemplo, engole o choro, o homem não chora, e você não chora na frente das pessoas, você não demonstra fraqueza. Então o instinto do choro, ele vai sendo substituído socialmente por uma regra, não pode chorar, não, como assim você está chorando? Não, pode engolir o choro. Então, uma regra social substitui, né, o instinto, que é o choro. Então em nós, temos temos instintos sim, mas os instintos vão sendo substituídos pela cultura, pelas regras sociais. Por último, terceira habilidade para fechar a aula é importante distinguir o instinto de cultura. E a gente fez isso com sucesso nessa aula, ok? Eu quero o resumo
esses 5 tópicos. Os 2 conteúdos e as 3 habilidades. Obrigado, se você gostou dessa aula, dá um like. Tô assim já. Faz um comentário, legal fazer comentário, ou manda para mim no WhatsApp. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa semana, até mais. Obrigado, primeiro ano.